Ok, então dando continuidade à nossa aula, né? Hoje, diretamente falando com relação à aula do dia 6 de abril, primeira semana. Então, na sequência, vamos falar a respeito dos pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento praticamente quase que desapareceram. Quando eu digo quase desapareceram, eu digo a grande maioria deles, né? Pela questão da fala do dia a dia, a gente acaba deixando de usar. Por exemplo, ninguém fica falando em vossa merecendência, né? A gente acaba utilizando os mais comuns, senhor, senhora, você, né? E acaba deixando para trás demais, como magnificência, né? A gente quase não utiliza. Mas vamos apenas dar uma revisada aqui e fica de curiosidade para vocês verem outros pronomes de tratamento. Então, o que é um pronome de tratamento? O próprio nome tratamento já nos dá uma ideia de que como eu estou me direcionando ao outro. Tá? Então, pronomes de tratamento são termos respeitosos, empregados normalmente em situações bem formais. Mas, como toda regra tem exceção, você é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais, para você ter uma ideia, né? O você a gente acaba utilizando aí de maneira bem informal mesmo. Um exemplo é esse aqui. Você deve seguir as regras impostas pelo governo. Então nós temos aqui bem formal, né? A oração é bem formal mesmo e já nos fala. A senhora deixou o casaco cair na rua. Então a senhora, que senhora é pronome de tratamento, como você também é. Tá? Mas lembrando que você que é o único pronome de tratamento que dá nas situações informais. Nossa magnificência irá assinar os diplomas dos formandos, né? Estamos falando aqui de um reitor da faculdade, né? Magnificência. Vossa Santidade, né? Geralmente é utilizado e é utilizado para falar aí, né, a respeito do líder religioso da Igreja Católica, o Papa, ou né, Vossa Santidade é muito querido, disse o sacerdote ao Papa. Né? Ou nas brincadeiras a gente acaba utilizando também, né? Desculpa, Vossa Santidade, né? Aqui de maneira irônica, né? Claro. Então esses são alguns pronomes de tratamento, lembrando que são termos respeitosos que a gente utiliza para falar com o outro, dependendo do cargo profissional, pessoal, social que ele exerce ou ela exerce na sociedade. Nós temos também o caso dos pronomes indefinidos. Um pronome indefinido. Eita, esse pronome aqui ele é muito importante, ele causa também muita dor de cabeça em alguns alunos, porque ele é empregado na terceira pessoa do discurso. Tá? Ele, ela. Vamos aqui ver isso aqui certinho. Então, o pronome já indica que os pronomes indefinidos substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga ou imprecisa. Então, se é indefinido, fica meio que impreciso, ou até mesmo vago a localização da pessoa de quem se fala. A gente sabe que existe, mas a gente não consegue definir, porque fica indefinido. Fica uma coisa assim meio difícil de perceber ou de localizar. Veja, nenhum vestido serviu na Antônia. Observamos aqui que nenhum acompanha o substantivo vestido, tá? De maneira vaga, pois não sabemos de que vestido se fala. A gente não consegue saber nem quais são esses vestidos. A gente sabe que nenhum vestido, nenhum deles, né, serviu aí na nossa amiga Antônia, tá? Então a gente não consegue determinar, por isso ele é indefinido. Outras viagens virão. O termo outras acompanha o substantivo que viagem, sem especificar quais viagens serão. Outras viagens. Que viagem? Para o exterior, para o interior, né? Para a capital? A gente não consegue saber que tipo de viagens são essas. Ele fica aí vago e indefinido também de se relacionar. Alguém deve me explicar a matéria. O termo alguém significa uma pessoa cuja identidade não é especificada e até mesmo definida, e, portanto, substitui o substantivo da frase. Então, alguém deve me explicar a matéria?
Alguém deve. Quem? Não sei, mas alguém deve me explicar a matéria. Então a gente não consegue determinar, não fica específico a identidade da pessoa que deve, né, me explicar a matéria. Então, um outro exemplo aqui de pronome definido, cada pessoa deve escolher seu caminho. Bom, o termo cada acompanha o substantivo da frase pessoa sem especificá-lo. Tá? Então, existem vários. Os pronomes indefinidos, nós temos os variáveis. Os variáveis são um bocado, né? Como diz o outro aqui. É uma espiga de milho na questão das variáveis. Então, nós temos algumas, nenhumas, pouco, poucas, todo, toda, todas, outros, certos, certas, certos, vários, várias, tanto, tantas, quanto, quantos, quantas, qualquer, quaisquer, quais, uma, uns, umas. Então, esses são alguns dos pronomes indefinidos. E os pronomes que são invariáveis são aqueles que não sofrem mudança nem em gênero, nem em número. Quem, alguém, ninguém, tudo, nada, outrem, algo ou cada. Esses daqui, por exemplo, não possuem o feminino e nem o masculino para eles, e eles não mudam do singular para o plural, eles não têm essa possibilidade. Então, lembrando que o pronome indefinido são empregados na terceira pessoa do discurso, tá? E eles assim recebem o nome porque eles não permitem localizar, deixa de maneira meio vago e até impreciso o termo que se está, aquilo que fez ou aquilo que foi feito com relação ao discurso aí da oração. A gente não consegue definir quem é. E acaba aí nos causando uma certa dificuldade de localização do indivíduo ou da coisa, tá? O pronome relativo. Então, pronome relativo. O que é um pronome relativo? Os pronomes relativos, eles se referem a um termo já dito anteriormente na oração. Então, ele se relaciona, relativo. Então, ele possui uma relação com um termo que já foi dito anteriormente, evitando assim a sua repetição. Nós já vimos algo semelhante. Esses termos podem ser palavras variáveis e invariáveis. Então pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um pronome, pode ser um advérbio. Vamos ver aqui alguns exemplos. Os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. Então, os quais fazem referência ao substantivo dito anteriormente. Temas, os quais. Então, os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. Veja que aqui os quais está se relacionando com o substantivo temas. São plantas cuja, e não cujas, tá? Cuja raiz é muito profunda. Então veja aqui que cuja aparece entre dois substantivos, plantas e raiz, e faz referência àquele dito anteriormente, que é plantas. Então, são plantas cuja raiz é muito profunda. Então, cuja está relacionando-se diretamente com o substantivo plantas. Daniel visitou o local onde nasceu seu avô. Então veja que onde, tá, faz referência ao substantivo local. Tá? Daniel visitou o local onde. Então onde é o pronome relativo que está falando, né, se relacionando com o termo local. Tive as férias que sonhava. Tive as férias que sonhava. Então, que aqui faz referência ao substantivo férias. Férias que, tá? Então, esse pronome relativo está falando com o termo férias, que aí é um substantivo. Então, quais são os pronomes relativos variáveis? O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta e quantos e quantas. Já os pronomes invariáveis são aqueles que não variam de maneira nenhuma, quem, que,
e onde. Então, quem não tem quens, é quem. Que não tem ques, é apenas que. E onde não tem ondes, apenas onde. E nem onda, e se fosse onda, já seria uma outra coisa, não seria um pronome, tá? Então aqui eles são invariáveis, eles não sofrem variação, certo? Lembrando, pronome relativo sempre irá se referir a um termo já dito anteriormente na oração. Geralmente está muito próximo dele, tá? Ou acompanha, certo? Continuando, nós temos mais coisa pela frente, e aqui nós temos a nossa última família aí, né, o último primo do conceito de pronome, né, que pertence aos pronomes, que é o pronome interrogativo, gente. Então, os pronomes interrogativos já dizem tudo para nós. Eles interrogam, eles perguntam, tá? Eles permitem fazer um questionamento. Então, os pronomes interrogativos são palavras variáveis e também nós temos as invariáveis empregadas para formular perguntas diretas e também indiretas, tá? Quanto custa a entrada para o cinema? Veja que aqui é uma oração interrogativa direta, o discurso aqui é direto. Informe quanto custa a entrada para o cinema? Veja que aqui nós temos uma oração interrogativa, mas ela que é indireta, tá? Informe quanto custa. Aqui já nos causa um certo, não, nos fala, né, de maneira indireta. Quanto custa? De maneira direta. Quem estava com Maria nas festas? Oração interrogativa direta. Nós temos aqui o pronome interrogativo no início da oração e já causando uma linguagem direta. Ela queria saber o que teria acontecido com Lavínia. Oração interrogativa indireta. Tá? O pronome que aqui é um pronome que não vai causar uma situação de interrogativa indireta. Então, vamos ver aqui o que é variável e o que não é variável. Então, quais são os pronomes variáveis? Os pronomes variáveis são qual, quais, quanto, quantos, quanta e quantas. Já os invariáveis são quem e que. Então, veja que os pronomes interrogativos são aqueles que nos permitem perguntar de maneira direta ou indireta a respeito de algo, de alguma coisa ou de algum fator que aconteceu, certo? Ok, galera, só um instantezinho antes da gente ir direto para a finalização da aula, ali nos pronomes interrogativos, ficou meio vago, eu acabei esquecendo de falar a diferença, os pontos de diferença importantes entre as orações interrogativas diretas e interrogações indiretas. Então, perguntas diretas são aquelas iniciadas por uma palavra interrogativa o emprego, né, o uso do ponto de interrogação. E aquelas que são indiretas, perguntas indiretas, são aquelas que não são indicadas por palavra interrogativa e terminam com ponto final, tá? Então, é só, se você quiser rever o vídeo, volta um pouquinho ali com segundinhos atrás e você vai ver isso. Então, repetindo, perguntas diretas são aquelas iniciadas por palavra interrogativa, né? Quanto e emprego do ponto de interrogação. Tem o ponto de interrogação. Você consegue, pelo ponto de interrogação, já saber imediatamente que é uma pergunta. E as perguntas indiretas são aquelas que são iniciadas por uma palavra interrogativa e que não terminam com um ponto de interrogação, e sim com um ponto final. Tá certo? Continuando. Não dá para prolongar mais, porque essa aula é encaminhada para vocês via aplicativo, e se a gente deixa muito comprido o vídeo, acaba aí não sendo carregado. Então a gente acaba simplificando a fala para não se prolongar mais. Vamos falando da apostila. Gente, olha, é muito importante que vocês tenham uma apostila em mão. Isso é verdade. Como também é muito importante que vocês também tenham acesso à aula, a uma forma de explicação do conteúdo que aí está.
Por isso que é disponibilizado para vocês esse material, um vídeo aula, para que vocês possam aí, talvez até vendo e compreendendo melhor as questões que estão propostas ali na apostila, certo? Então é muito importante que vocês, se necessário for, veja e reveja os vídeos das aulas que é disponibilizado para vocês. Gente, com relação aos pronomes, logo de início, vocês têm 12 questões sobre eles. Estão aí na apostila de vocês. Eu peço para que vocês peguem a apostila, tentem resolver esses pronomes, os exercícios dos pronomes, perdão, e não resolver os pronomes, porque eles já estão resolvidos, né? Eles já existem. E é importante que vocês aí tentem fazer, tá? Tentem não burlar o processo de aprendizagem, tentem fazer, tentem rever os vídeos quando estiverem fazendo lá a questão. O professor falou isso, não lembro onde foi. A vantagem de vocês terem esse vídeo com vocês é que vocês podem rever quantas vezes for necessário o conteúdo, e se não conseguir tirar a dúvida, e se não ajudou a entender a solução do exercício de maneira meio que mecânica, né, assimilar, compreender e executar, vocês podem também estar tirando as dúvidas, perguntando, questionando pelo próprio aplicativo, certo? Eu agradeço vocês. Por hoje é só, e a gente se vê na próxima aula de língua portuguesa com um conteúdo específico para a segunda semana de abril. Até a próxima aula e bons estudos!